Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Índio. Segundo o Censo Demográfico de 2010, 896 mil pessoas se declararam indígenas em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, até bem pouco tempo, não havia o reconhecimento dessa população. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o antropólogo José Glebson, que é especialista no tema. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao TVU Notícias. Os índios têm o que comemorar no dia de hoje? Tem. Boa noite a todos. Tem sim. Acho que nos últimos anos têm sido conquistados vários aspectos relacionados, sobretudo, à questão dos direitos. Então, após a Constituição, com a Constituição de 88, foi assegurado pela Constituição os direitos dos povos indígenas, o reconhecimento em termos da singularidade e da especificidade dessas populações. Então, o artigo 231 da Constituição ele é muito explícito em garantir e assegurar esses direitos relacionados à questão da terra, mas também ao atendimento a certas políticas públicas específicas e direcionadas para essas populações. Mas também já há alguma sinalização de retrocessos. Exatamente. Então, na medida em que se amplia a possibilidade dos índios estar reocupando e estar garantindo os direitos, por exemplo, aos seus territórios tradicionais, você tem também todo um movimento contrário, sobretudo porque a gente tem que considerar o fato de que no Brasil a estrutura agrária é marcada pelo latifúndio, pelas grilagens de terras, pelos grandes conglomerados que tem impactado fortemente e tem pressionado fortemente a questão fundiária. Então, a questão fundiária hoje é algo extremamente delicada, exatamente porque tem colocado entraves na forma também de garantir esses direitos, por exemplo, a demarcação dos territórios indígenas. Professor, vamos trazer a discussão aqui para o âmbito do nosso estado. Durante um tempo, a população indígena aqui no Rio Grande do Norte era considerada inexistente. Como é que foi esse trabalho para que estivéssemos hoje nessa realidade que estamos? Então, acho que é uma das coisas que você começou a me perguntar e eu acho que é uma das questões de avanço, né? Então, eu acho que o Rio Grande do Norte foi um dos últimos estados brasileiros a ter o reconhecimento oficial da presença indígena. E esse reconhecimento ele começa pela mobilização dos próprios índios no ano de 2005, a partir de uma mobilização de algumas comunidades localizadas em várias regiões do próprio estado, do Rio Grande do Norte. E essa mobilização acaba gerando, de fato, uma luta política pelo reconhecimento num lugar em que havia uma marca profunda de um apagamento, né? Então, a gente, nos livros de história, na própria historiografia local, no próprio imaginário local, você não reconhecia o lugar que o índio estava ocupando. E aí, a partir do momento em que começa-se a ter maior visibilidade e começa-se a ter essa mobilização dos próprios índios no estado, então já se começa, enfim, a ter esse reconhecimento. Então, eu diria que esse seria um grande avanço do ponto de vista de garantir os direitos e, sobretudo, garantir o reconhecimento dessas pessoas, desses grupos, nas condições pelas quais o Rio Grande do Norte foi historicamente sendo constituído, né? Quer dizer, um estado que foi marcado por processos de genocídio, por processos realmente violentos de ocupação dos territórios e também de expulsões dos índios de determinados lugares que tradicionalmente eles ocupavam. Então, a presença indígena hoje no Rio Grande do Norte é sinônimo, enfim, de uma marca profunda do lugar da diversidade na própria formação do Rio Grande do Norte. Então, é um pouco voltar ao passado e reconhecer o papel que os índios tiveram na construção do próprio estado, né? Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TVU Notícias do professor José Glebson Vieira, professor do Departamento de Antropologia aqui da UFRN. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e estou aberto aí enfim, e desejar a todos os índios muito sucesso enfim, dizer que é um momento muito, muito especial, porque eu acho que ao longo desse tempo a gente está acompanhando, eu tenho acompanhado a mobilização indígena e digo ao povo que avance. Ok, muito obrigado, boa noite. Obrigado.